Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre Python. Hoje vamos falar sobre expressões lógicas. Uma expressão lógica, diferentemente de uma expressão matemática, onde o resultado pode ser um número, uma variável ou uma combinação entre número e variável. Em uma expressão lógica, sempre haverá um de dois resultados. Ou ela será verdadeira ou ela será falsa. Verdadeira, em inglês true, falsa, em inglês false. Devemos utilizar essas duas palavras em inglês para representar, ok? Vamos pegar aqui dois exemplos, né? O primeiro exemplo é Z vai receber X é maior que Y, né? Ou seja, eu estou tentando analisar ali então esse contexto, ok? X maior que Y. E no outro lado, R recebe Y maior ou igual a X, ok? Então, na verdade, ali eu estou analisando e tentando verificar se aquela determinada expressão, né, ela condiz ou não com a realidade. Então, como que eu devo ler? X é maior que Y, e do outro lado, Y é maior ou igual a X, e aí as respostas, né, são essas daí. Z vai receber, obviamente, false, e R vai receber true, né? Ou seja, X ele vale 3, Y 5, X, ou seja, 3 é maior que 5? Não. E do outro lado, 5 é maior ou igual a 3? Sim, é maior. Então, é por isso que recebe true, R e Z false, ok? E para tanto, né, nós utilizamos então os operadores relacionais. Para fazermos, né, essas operações, nós utilizamos então os operadores relacionais. E quais são esses operadores relacionais? Vocês já viram dois deles, vamos ver os demais. Então nós temos o operador igual, né? Então, por exemplo, vamos ver ali, ó, A é igual a B, então não é recebe, hein? Vejam que é igual, é diferente de apenas um igual. Apenas um igual, ele então indica o recebimento. Então, por exemplo, se A é igual, apenas um igual a B, o A está recebendo o valor de B. Quando eu faço dois iguais, aí sim eu estou perguntando, A é igual a B? Ou seja, os valores são iguais? No nosso caso aqui, vamos imaginar que A seja igual a 10 e B igual a 20, ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A é igual a B? Não. A é 10, B é 20. A é igual a 10? Não. Então, o resultado vai ser false, né? O outro é o diferente, só que em Python não se utiliza o maior ou menor, ou o igual cortado, né, vamos falar assim. Aqui então nós utilizamos a exclamação. A exclamação geralmente é utilizada para negação, né, é o not, e o igual, então ficaria não igual. Se é não igual, é diferente, ok? Então A é diferente de B, né, é isso que ele está querendo dizer ali. Então aí sim, aí é verdadeiro, né, porque 10 é diferente de 20. Aí o maior que, menor que, e temos também o maior ou igual, né, e o menor ou igual, né? Então a ideia funciona da mesma forma. Além dos operadores relacionais, nós temos também os operadores lógicos. E os operadores lógicos, eles servem para concatenar, né, mais de uma expressão lógica. Então nós temos, por exemplo, a análise de uma expressão, mais uma outra expressão. Se queremos concatenar esses resultados, utilizamos então os operadores lógicos. E quais são? Nós temos basicamente três operadores lógicos, que são o AND, o OR e o NOT. Nós vamos ver outros, né, principalmente com operadores lógicos de bits, mas isso um pouco mais à frente. Vamos ficar só com esses aqui, que é o AND, o OR e o NOT, ok? O AND é o E lógico, o OR é o OU lógico e o NOT é a negação, né? É a inversão de um determinado resultado. Para a gente entender o AND, o OR e o NOT, é interessante nós analisarmos aqui uma tabelinha, tá? É chamada de tabela da verdade ou tabela verdade. Aqui, né, nós, por exemplo, identificamos duas variáveis, aqui no caso será P e Q, e nós fazemos todas as possíveis combinações aqui de valores. Então vejam lá, P pode receber true, enquanto que Q, true também. Vamos agora modificar, ou seja, vamos colocar uma outra possibilidade. P é true e Q é false. Uma outra possibilidade, P false e Q true. E uma última possibilidade, né, false e false para os dois, ok? Então aqui nós envolvemos todas as possibilidades em termos lógicos de que as variáveis P e Q possam assumir, ok? Muito bem. Então olha só, se de um lado eu tenho uma verdade e de outro uma outra verdade, e faço o seguinte, se
isso aqui for verdadeiro e isso daqui também for verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Então, qual é o resultado disso? Isso e isso. Então, se ambos são verdadeiros, o resultado vai ser verdadeiro. Em qualquer outra possibilidade, se um é verdadeiro, mas o outro falso, é o e, né? Esse e esse tem que ser verdadeiros. Se qualquer um dos dois não for verdadeiro, nós vamos ter falso, né? Que vocês estão vendo ali na coluna, né, do e, né? Vou marcar aqui, ó. Esse daqui é o e, então todos os resultados aqui eu só tenho verdadeiro para quando os dois forem verdadeiros. Diferentemente do ou, né? É isso ou aquilo, né? Isso ou aquilo. Ou seja, se qualquer um dos dois for verdadeiro, né, a expressão será verdadeira. Então, aqui no caso, eu tenho se os dois forem verdadeiros ou se um dos dois forem verdadeiros. Nós só vamos ter o resultado falso se, eventualmente, os dois forem falsos, ok? E a inversão, basicamente, eu estou invertendo o valor. Aqui eu peguei a variável P, né, como sendo a variável de análise. A inversão de P, se aqui estava true, inverti, foi para false. Se aqui estava false, inverti, foi para true. Então, ele só inverte o valor, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em algumas expressões, vamos tentar analisar essas expressões aqui. Então, vejam só. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. A gente já vai ver um pouquinho sobre esta ordem, tá, de resolução. Mas, a princípio, tudo que está dentro do parênteses. Então, analisando essa primeira, né, expressão aqui, qual que seria o valor de x, né, sabendo que é uma expressão lógica aqui. Então, a primeira coisa é analisar o que está dentro dos parênteses. Então, vejam só, P é maior que Q, né, se vocês observarem, P é igual a 5 e Q é igual a 7, né? Então, P é maior que Q? Não, false. E aqui, ó, P é igual a Q? Também não, false, ok? Agora a gente sobe um nível. Então, desse lado aqui já está resolvido, agora vamos subir aqui, que tem ainda mais um parênteses para ser resolvido, que é o not. O not, ele vai inverter o resultado aqui. Se é falso, então vai virar true, isso mesmo. Então aqui o resultado vai ser true. E agora, olha só, eu vou analisar esse lado e este lado. Ambos têm que ser verdadeiros para dar verdadeiro, né? Se não for, então o resultado será falso, exatamente. Então, falso e verdadeiro, falso, ok? Então, x vai ser false, né? Ou seja, vai ser falso, ok? Vamos analisar agora a próxima. Mesma coisa, eu faço o que está dentro dos parênteses iniciais aqui. Q é menor que Q? Sim. P é 5, Q é 7, então P é menor que Q? Sim, verdadeiro. Q é diferente de P? Sim, um é 5 e outro é 7, então são diferentes, então também é verdadeiro aqui, ok? Muito bem, agora eu vou analisar aqui, ó, este parênteses um pouquinho mais externo aqui, que é a inversão do verdadeiro. Quando eu inverto o verdadeiro, fica false, né? E por fim, a gente analisa a expressão como um todo. Então, eu tenho false desse lado, só que agora eu tenho o operador OR, né? O OR true, ou seja, se um dos dois forem verdadeiros, a expressão será verdadeira. Aqui, no caso, este lado aqui é verdadeiro. Se um lado é verdadeiro, então a expressão é verdadeira. Então, o Y recebe true. Ok? E para a gente finalizar, né, nós temos então também uma ordem de análise. A primeira coisa que nós vamos analisar é o que está dentro dos parênteses. Depois, passado o parênteses, nós vamos ver o quê? A exponenciação, né? Ou seja, vamos fazer a operação de exponenciação. Fechado a exponenciação, nós vamos fazer o quê? As operações de positivo ou negativo. A gente vai colocar um número em positivo ou negativo, né, que é a definição do sinal de um número, ok? Em seguida, nós vamos fazer as operações ou de divisão ou de multiplicação. Todas estão na mesma ordem. Em seguida, nós vamos fazer as operações de soma e subtração, depois os operadores de comparação, depois o não lógico, depois o e lógico e depois o ou lógico. O que significa isso, né? Então, se nós tivéssemos numa expressão, todos numa mesma linha, né, sem, por exemplo, a utilização de parênteses, nós primeiro faríamos o expoente, depois o sinal, depois multiplicação, divisões, depois somas e depois os operadores lógicos que nós vimos, né, nesta ordem aqui. Então, ó, de cima para baixo, o mais prioritário para o menos prioritário. E, obviamente, sempre da esquerda para a direita, tá? Ele vai analisar isso. Ok? Mas nós vamos fazer muitos exercícios na prática aqui, a gente vai ficar craque nessa análise aqui de expressões, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!